Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos, nesta noite, orar ao Deus dos céus, pedindo a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a orientação do seu Espírito Santo, para que possamos, nesta noite, realizar um culto de louvor, adoração, oração ao nosso Deus. Vamos elevar os nossos pensamentos aos céus e entremos na presença do Rei. Oremos ao Senhor. Ó querido Deus, Pai eterno e santo, em cuja presença estamos nesta noite feliz, neste santo lugar, para ao Senhor manifestarmos o nosso louvor, para dedicar a Ti, ó Deus, a nossa atenção, a nossa homenagem, a nossa devoção, pois nós somos os Teus servos. O Senhor comprou a todos nós com um preço de sangue, o sangue do Teu Filho Jesus Cristo, Salvador nosso e do mundo inteiro. Senhor Deus, toma a primazia neste culto. Ó Pai, recebe o louvor e a adoração desta igreja, que o Senhor possa habitar no meio dos louvores, que o Senhor possa, ó Pai, receber o que nós ofertaremos a Ti, o nosso louvor, a nossa adoração. Senhor, obrigado por haver nos trazido em paz à Tua casa. Oremos por aqueles que também conosco estarão nesta noite, e juntos possamos, Senhor, Te servir neste lugar. O Senhor tem liberdade para fazer conforme apraz o Teu coração. Fala conosco usando os Teus filhos e filhas neste lugar. Que o Teu Espírito possa alegrar o coração da Tua igreja, Pai. Abençoa todo o Teu povo. Repreende todo espírito do mal que porventura tentar atrapalhar esta obra. Que o Senhor acampa os Teus anjos poderosos ao redor da Tua igreja, que o Senhor possa fazer a proteção do Teu povo, ó Pai, aleluia. Tu é o nosso escudo, o Senhor é a nossa força. Ó Deus, nós Te adoramos porque o Senhor é bom, nós Te exaltamos porque o Senhor é Deus e não temos outro Deus além de Ti. O Senhor Jeová, o Senhor dos exércitos está conosco. Obrigado, Pai. Assim nós oramos a Ti, no nome de Jesus, o Teu Filho eterno, que vive para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, cantemos os nossos hinos congregacionais, os nossos hinos da harpa cristã. Graças a Deus. Vamos louvar a Deus com alegria. Dediquemos a Ele nesta noite um culto de adoração, culto de louvor. Glória a Jesus. Enquanto nós cantamos ao Deus que servimos, certamente a alegria do Senhor invade o coração, invade a alma. Então vamos nos despojar de todo sentimento de preocupação, de tristeza, de ansiedade, tudo que porventura vier a atrapalhar a nossa sintonia com o trono de Deus. Vamos adorar o Senhor, vamos cantar, vamos magnificar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. 151. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim. Fala com Tua bondade, fica ao pé de mim. Meu coração aberto está pra Tua voz ouvir. Enche-me de louvores
e gozo pra te servir. Cante. Fala-me suave, muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Cante. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvi tua voz eu quero, e neste mesmo som para seus filhos fala, e no caminho bom. Cante. Pela bondade os guia, a pé de o santo dom, quererão consagrar-se, suas vidas dar, obedecendo a Cristo e com fervor amar. Cante comigo. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvi tua voz eu quero, e neste mesmo som, como no tempo antigo, tu revelaste a lei, mostra-me tua vontade e a tua santa grei. Deixa-me gloriar-te, quero a ti louvar, cantar alegremente e sempre te honrar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvi tua voz eu quero, e neste mesmo som. Glória a Deus. 202, queridos irmãos, hino 202, lugar de delícias. Oh, glória a Jesus. Graças a Deus, que Deus mandou um tecladista bom. Cantemos. Junto ao trono de Deus preparado, a cristão lugar para ti, a perfumes, a gozo exaltados, a delícias profusas ali. Sim, ali, sim,
junto a Deus nos espera Jesus. Os encantos da terra não podem dar ideia do gozo dali. Se na terra os prazeres acordem, são prazeres que acabam-se aqui. Mas ali, as venturas eternas concorrem com a existência perpétua da luz, a tornar-nos felizes com Jesus. Conservemos em nossa lembrança as riquezas do lindo país e guardemos conosco a esperança de uma vida melhor, mais feliz. Sim, pois ali uma voz verdadeira não cansa de oferecermos no reino da luz o amor protetor de Jesus. Se quisermos gozar da aventura que no belo país haverá, é somente pedir de alma pura e de graça Jesus nos dará. Pois dali, todo cheio de amor, de ternura, desse amor que mostrou-nos na cruz, nos escuta, nos ouve, Jesus. Oh glória! Quem sente a presença de Jesus, oh aleluia! Glória a Deus. Minha 432, irmãos. Glória a Deus. Glória a Jesus. Minha vida seja assim, consagrado a Ti, Senhor. Possa sempre Tu por mim operar o Teu amor. Minha alma lava, salva, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma de quem Tua para sempre, sim. Aleluia. Meus pés somente vão onde os santos possam ir.
Deus. Toma, ó Deus, o meu querer. Faze o teu, ó Salvador. Cante. Hoje habita no meu ser. Enche-me do teu fervor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor tua. Oh, glória a Deus. Oh, recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar. Quando venho me prostrar aos teus pés, ó Salvador, a teus pés, ó Salvador. Hoje vem me consagrar. Cante. Minha alma lá, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma tua para sempre, sim. Temos mais um. Vamos aproveitar que esse tecladista abençoado. Glória a Jesus. Irmãos, vamos cantar o hino 578. Eu amo esse hino. Vocês já perceberam que eu gosto muito de cantar esse hino. É um hino que, de certo, nos traz paz. Principalmente quando o mar da vida revolto está, né? Quando você estiver com o mar revolto sobre a sua vida, cante ao Senhor, cante. Adore ao Senhor, viu? Na prova, na tribulação, adore. Não murmure, não. Se murmurar, só piora, viu? Em vez de murmurar, cante. Quando você começar a cantar a Deus, Deus ele vai acalmar. Talvez não a tempestade, mas ele vai acalmar o teu espírito, a tua alma. E pode a tempestade truar, mas se Deus acalmar o teu espírito, a tua alma, com certeza você terá paz. Ó Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, sim prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegar, eita glória, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar,
sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, eu peço-te, vem banir. De ondas do mar que me encobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegar. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar. Eleva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu sossegai. Cante. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar. Que leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o seu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Glória a Deus, que bênção, Jesus. Queridos irmãos, leiamos a eterna, a bendita, a inerrante, a infalível, a poderosa palavra de Deus. Vamos abrir no Evangelho, Lucas, o grego, o médico, capítulo de número 7. Aleluia. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu o médico Lucas, capítulo 7. Leiamos do versículo 36 a seguir. A pecadora que ungiu os pés de Jesus. 36. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando ele em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora,
Sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com as lágrimas e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça e beijava-lhes os pés e ungia-lhes com unguento. Quando isso viu o fariseu, o que tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Versículo 40. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a te dizer. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão, respondendo, disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. Verso 44. E, voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-lhe os pés com as lágrimas e nos enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Ouçamos uma canção, convido para louvar a Deus a minha esposa, a missionária Jaqueline Guimarães, para cantar o hino ao Deus do céu. Alegremo-nos hoje por estarmos na casa de Deus. Eu não sei o que ele viu em mim, não entendo porque me amou. Eu não sou o que devia ser, mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é.
nasceu. Mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho, ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque ele me escolheu. Mas uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. É pela graça, nós não sabemos por que fomos escolhidos, mas o Senhor foi o Deus que nos escolheu. E nós estamos aqui porque Ele nos amou primeiro. Aleluia! Então glorifica o Senhor, pois Ele é digno de todo louvor e adoração. Glória a Jesus. Eu só vim essa noite adorar. Glória a Deus. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque ele me escolheu. Mas uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Tudo que eu tenho, tudo que eu tenho ele me deu. Tudo que eu tenho, tudo que eu tenho ele me deu. Foi Jesus que nos deu. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Meus irmãos, nós vamos orar consagrando aqui 2 utensílios para a casa de Deus. A Bíblia diz que, lá no livro de Levítico, capítulo 27, toda coisa consagrada ao Senhor, santíssima é. O que é uma coisa santíssima? Olha, o nome já está em alto grau, né? Santíssima ao Senhor, ou seja, para o uso exclusivo do Senhor, né? Então nós temos aqui 2 objetos, que um deles é uma câmera fotográfica, adquirido aqui pela equipe de mídia, na pessoa do obreiro Leandro, e eu muito me alegrei, porque ele me falou do projeto de comprar, porque a igreja mesmo em si não tem, o equipamento que ele usa é todo pessoal, e aos poucos ele já vai comprando, adquirindo, para deixar para a igreja. Irmãos, aqui está provado que quando você quer uma coisa, você consegue. O pastor Cavalcante, eu acho que foi ele que eu já ouvi falar por algumas vezes, que quem tem a vontade já tem a metade, né? Quem tem vontade já tem a metade. Então, está aqui. O irmão sempre falou e quando menos esperou já está aqui na mão. Ó. Quem está acompanhando as mídias sociais da igreja? Está bom? Eu nunca vi um serviço tão bom como esse. Só mesmo de televisão. É profissional. Imagem HD. E também nós vamos orar por esse gasofilácio. Quero convidar o pastor Itamar para orar consagrando esses utensílios, esses objetos. Amém, irmãos? A paz do Senhor a todos. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, santo e maravilhoso. Meu Deus, obrigado, Senhor, por a tua igreja estar prosperando, pelo teu servo, Senhor, que olhou e viu a necessidade, Senhor, de adquirir
mais equipamento para a divulgação do trabalho da tua casa, da tua igreja. Senhor, que tu venha recompensar, Senhor, que tu venha abrir porta onde não existe, e que venha, Senhor, ele com satisfação ver que nenhuma diferença fez para diminuir assim a situação financeira dele, mas que tu venha abençoar, para que ele venha entender que é dando que se recebe. Pai, abençoa o pastor que adquiriu, o Senhor também, aqui esse instrumento para recolhimento das ofertas e do dízimo da tua casa. Que tudo, Senhor, seja consagrado a ti, e que agora esses objetos faz parte do acervo da tua casa. Assim, Senhor, nós consagramos em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Muito bem, está consagrado. Queridos, já foi apresentado à igreja, mas como eu ainda também não estava presente, e está aqui comigo a carta de recomendação do evangelista Paulo Magalhães do Nascimento, que até então membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, ali do campo de Itaperi. Sua carta ainda de recomendação, e os irmãos já pôde conhecer o obreiro, acho que já está há alguns dias conosco, e hoje eu estou conhecendo, já havia recebido informação do companheiro que estava nos visitando. Prazer conhecer o irmão, dizer que você é bem-vindo em nosso meio, tá bom? Vamos recebê-lo com alegria, dizendo... Também o irmão Leandro, eu acho que os irmãos não conhecem, o irmão Leandro, e é de casa. Deus te abençoe, viu, irmão Leandro? Você é sempre muito bem-vindo em nosso meio. Vamos ouvir mais um louvor, na oportunidade cantando um hino ao Senhor. Rebeca, irmã Rebeca, venha cantar ao Senhor. Quero convidar o presbítero Jean Carlos orar pelos ofertantes dizimistas. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos adorar o Senhor com as nossas ofertas. Em nome de Jesus, ora ao Senhor. Feche os olhos. Senhor Deus e Pai querido, amado, santo e poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te apresentamos nesse momento a todos os dizimistas e a todos os ofertantes, ó Pai, que nesse momento vão te adorar, ó Pai, com a sua oferta ou com o seu dízimo. Meu Deus, que o Senhor venha os abençoar, que o Senhor venha, meu Pai, não deixar faltar em seu lar, meu Pai, o pão de cada dia, Senhor. Senhor, continua dando, meu Pai, condições para o teu povo manter-se, meu Pai, a sua casa, o seu lar, a sua família, e assim também abençoar a obra do Senhor. Dá condições também àqueles, meu Pai, que não têm, meu Pai, emprego, Senhor, para poder ofertar ou dizimar, que estão passando algum tipo de necessidade. Pai, que o Senhor venha, meu Pai, suprir essas necessidades, para que assim, meu Pai, eles venham também ser os ofertantes e dizimistas da tua casa. Em nome de Jesus nós te oramos, meu Pai, por fé, te agradecemos em nome de Jesus. Está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus
seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Nada eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé está firmada nas coisas que pode fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio, sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Nada eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, eu adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Nada eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Amém. Oh, glória! Aleluia! Meus irmãos, quem lembra qual foi o texto que lemos? Lucas, capítulo 7, do versículo 36 a seguir. O tema diz: a pecadora que ungiu os pés de Jesus. Talvez você ainda não parou para pensar, para refletir, qual foi o seu pecado, a sua dívida, o tamanho dela, a dimensão que foi paga por Ele. Você já parou para pensar? Você já meditou em algum momento da sua vida qual foi o tamanho da dívida, da sua dívida que você contraiu e que foi paga por Ele, e você ainda não percebeu que essa dívida era impagável, porque você não teria condições de pagá-la, de quitá-la. Era muito alto o valor, a dívida não tinha como alcançar o pagamento através de todo o esforço que você pudesse fazer. Você já parou para pensar em algum momento? Não. Vocês sabem, irmãos, que o ser humano,
é um ser complexo em seus pensamentos, sentimentos. E algumas pessoas que fazem distinção entre valores, pecados, comportamentos. Nós temos exemplos na Bíblia dessas pessoas que fizeram essa distinção, essa separação de classes, de comportamentos, de atitudes. A história nos conta que Jesus ele foi convidado por um certo fariseu. Você sabe o que era um fariseu? O farisaísmo era uma seita judaica, né? Uma seita judaica que acreditava na lei de Moisés, que eram altamente rígidos, cobrando das pessoas aquilo que eles mesmos não faziam, né? E era uma seita muito radical. Tanto é, eles eram tão radicais que nem mesmo aceitavam qualquer pessoa tocá-los. Eles não cumprimentavam, pegavam na mão de qualquer pessoa, porque eles entendiam ser pessoas santas, separadas, sem mácula. E é exatamente isso que sugere o nome fariseu. A palavra fariseu, na época, significava santo. Viu? Então, um certo fariseu convidou Jesus para fazer uma refeição na sua casa, para visitar a sua casa. E Jesus foi, porque obviamente ele não veio para fazer acepção de pessoas. Tanto é, ele mesmo disse: aqueles que vêm a mim, de maneira nenhuma eu os lançarei fora. Oh glória! Não importa o tamanho do pecado, não importa o tamanho da dívida. Nós, mesmo tendo sido perdoados por Deus, não estamos isentos de colhermos os frutos da semente do pecado que nós semeamos no passado. Pode ser que as consequências venham sobre a nossa vida, sobre a vida de alguém. Porém, uma coisa é certa, que se o Senhor Deus perdoou os nossos pecados, deles Ele não se lembra mais. Então Jesus não veio fazer acepção de pessoa. Ele falava tanto como o santo, né? Os religiosos, aqueles que estavam assentados nas cadeiras mais importantes, os principais das sinagogas, do templo, como também aqueles que eram desprezados pelas comunidades, como o caso do leproso. Os irmãos também lembram. Enquanto o leproso estava lá, que ninguém sequer se aproximava, porque tinha medo de ser contaminado, Jesus ia lá, pegava nele, abraçava, né? Quem sabe até beijava, viu? Porque ele veio mesmo para buscar todos aqueles que se perderam. Ele foi lá na casa do fariseu, um certo Simão. E quando Jesus estava ali, sentado, a Bíblia diz que uma mulher, não falou o nome da mulher, mas a Bíblia fez questão de frisar, uma pecadora. Quando na Bíblia ela se refere a uma mulher, e tem uma observação aqui daquilo que ela fez, essa observação fala apenas de ser uma pecadora, ela realmente se refere que era uma prostituta. E a Bíblia diz que esta pecadora, ou aquela prostituta, ela
sabendo que Jesus estava naquela casa, sentado à mesa do homem fariseu, ela foi encontrar Jesus, não de mãos vazias, mas com um vaso de alabastro, um frasco de perfume, vasinho assim, pequenininho, um frasquinho, mas aquele frasco de alabastro, alabastro não era o nome do perfume, alabastro era o tipo do material que era feito o frasco. Era um tipo de algo parecido com gesso, né? Alabastro era de um material, parece-me que da cercania ali do Egito, e era chamado de alabastron, era uma coisa assim. E eles faziam esses frascos pequenos. Naquele frasco estava um unguento, ou um nardo puro, que tinha um valor altíssimo. Em outra referência fala que quando os discípulos viram aquela mulher lançando, derramando, ungindo Jesus com aquele perfume caríssimo, alguém disse assim: esse perfume poderia ter sido vendido por 300 dinheiro e ter dado aos pobres. E o Judas, né, falou isso. Então, era um perfume de altíssimo valor, caríssimo. Aquela mulher, ela entrou na casa do fariseu sem ser convidada, mas ela viu ali a única, talvez a única oportunidade da sua vida de encontrar com aquele que iria libertá-la, oh glória, que iria curá-la, que iria perdoar os pecados que ela havia cometido até aquele momento. Ela não poderia deixar passar aquela oportunidade. Ela poderia ter sido escorraçada daquela casa, expulsa, poderia ter sido humilhada, porque aqueles homens não aceitavam aproximação de pessoas daquela qualidade. E diga-se de passagem, os judeus eram e são homens machistas. A Bíblia foi escrita dentro desta cultura judaica, não é? A Bíblia não é machista. Alguém por aí um dia já falou sobre isso, não tem nada a ver. A Bíblia não é machista. E Jesus, que é o centro da Bíblia, provou isso com toda a categoria, né? Com toda a categoria. E podemos até dizer que quando ele renasce dos mortos, a primeira pessoa que ele aparece é para uma mulher. Oh glória, louvado seja Deus, né? Então foram muitas as vezes em que Jesus pôde se beneficiar da mão de obra feminina. Então, mas os homens que ali estavam, de fato, têm e tinham e têm essa visão machista, né? Então ela poderia ter sido escorraçada daquela casa, mas ela não se importou. O que ela queria mesmo era alcançar o seu objetivo. Ela estava, irmão, com o seu coração quebrantado. A sua alma estava sedenta por uma mudança de vida, por uma libertação. O seu coração estava quebrantado, a sua alma contrita. E ela entrou na casa do fariseu, sem ser convidada. E não somente entrou, mas ela veio, como diz aqui o médico Lucas, por detrás de Jesus, que estava sentado à mesa, talvez a cabeceira da mesa, por ele ser o mestre, certamente aqueles homens honraram com aquela posição na mesa. Ela chega por detrás do Senhor e começa a chorar em seus pés. Ela chora compulsivamente, chora a ponto de regar os pés do Senhor com as suas lágrimas. Chorava, regava, molhava o Senhor com as suas lágrimas. Com os cabelos, ela enxugava os seus pés lacrimejados. E depois de enxugar os pés de Jesus, ela beijava os pés do mestre. Oh, aleluia! E depois de beijar os pés do mestre,
ela unge com um perfume caríssimo, com unguento. Louvado seja Deus. Ela pôde demonstrar essa atitude para com ele. Por quê, irmãos? Porque ela amava o Senhor. Ela amava porque sabia que Jesus não iria expulsá-la da sua presença. Ela sabia que Jesus estava ali com o coração aberto para amar, mesmo sabendo o que ela era, mesmo sabendo o que ela praticava. Ela sabia que Jesus não iria rejeitá-la. E na verdade ela foi ali, irmãos, abriu o seu coração e não se importou com quem ali estava, mas ela chorava da amargura do pecado que ela praticava. Mas ela também entendia que ali estava aquele que tem o poder para perdoar o homem de todo pecado. Oh, glória ao Senhor nosso Deus! Quando o Simeão, o fariseu, o religioso, o santo, né, que ali contemplava aquela ação, percebeu a atitude da mulher, murmurou no seu coração, né, ficou mexendo com a boca, mexendo com os dentes. Se esse homem bem aí fosse santo mesmo, ele sabia quem é essa mulher aí. Desprezando. Você já percebeu, irmão? Já entendeu isso? Que há pessoas que separam, que fazem acepção, que fazem distinção. Isso para mim é bom, isso para mim não é, isso para mim... Jesus, ele veio para curar. Jesus veio para curar. Vocês lembram que aqui mesmo, no capítulo 4 de Lucas, quando ele entra no dia de sábado na sinagoga, e a ele é dado o livro do profeta Isaías, ele abre onde está escrito, que na nossa Bíblia, salvo engano, é no capítulo 61, ali ele lê: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os cativos e oprimidos, e para anunciar o ano aceitável do Senhor. Quem sabe esta mulher estava por ali e ouviu esse sermão. Aleluia. Ele veio curar os quebrantados de coração. Ela estava ali com seu coração quebrantado, com a sua alma contrita. Ela queria mudar, ela queria cura, ela queria libertação. Mas o santo que ali estava, o fariseu, queria mesmo é que ela fosse embora. Se dependesse dele, ele teria escorraçado aquela mulher da sua casa, expulsa da sua casa. Ele murmurou: se esse aí fosse realmente um santo, como ele era, né? Saberia quem é essa mulher. Por quê? Porque a mulher havia tocado em Jesus. Você está entendendo o mistério, irmão? Está entendendo? O santo de Israel, o nosso mestre nazareno, aquele que não tem pecado, permitiu ser tocado por uma pecadora, prostituta, mas ele não a condenou, ele a amou. Aleluia. O Senhor não nos condena, Ele nos ama. Ele nos perdoa quando erramos e pedimos perdão. Com o coração quebrantado, buscamos a Ele. Ele está pronto para nos perdoar, desde que nos arrependemos. E arrependimento gera mudança, gera transformação, gera conversão. Arrependimento sem transformação não é arrependimento. Sem mudança não é arrependimento. Existe o remorso e o arrependimento. O remorso tem as mesmas características do arrependimento.
A pessoa sente vergonha, a pessoa sente dor, né? A pessoa se entristece. Arrependimento é a mesma coisa. Só que quando é apenas um remorso, a pessoa volta a praticar a mesma coisa que antes. Já o arrependimento não. Ele produz frutos dignos de arrependimento. Aleluia! Aí, Jesus, conhecendo a murmuração do coração de Simão, se volta para ele e diz: Simão, olha, eu admiro muitíssimamente a sabedoria de Jesus. Uma sabedoria incrível de tratar com as situações. Em momentos ele tratava ou resolvia os problemas de uma forma tão pacífica, porque ele, de fato, ele exalava amor para olhar para os oprimidos. Mas naqueles momentos, de uma coisa que Jesus não suportava, irmãos, era a hipocrisia, a falsidade, né? Jesus não suportava. Salvo engano, o capítulo 23 de Mateus, ali Jesus cai para cima dos fariseus, dos escribas, chamando-os de hipócritas, sepulcros caiados, víboras, cegos. Ele não suportava isso. Aí o fariseu estava lá, murmurando porque Jesus deixou ser tocada por uma pecadora, quando ele mesmo não deixava ninguém pegar nele, a não ser os membros do seu partido, do farisaísmo. Eles tinham uma moeda peculiar para tratar entre eles, porque aquelas moedas que as pessoas comuns, né, trocavam, na concepção deles era cheia de pecado e eles nem podiam pegar naquelas moedas. Olha para vocês verem como que os homens eram santos, viu? Jesus olha para Simão e diz assim: Simão, com todo amor do coração, irmão, Jesus estava comendo na casa dele, e Jesus foi ali também para salvar. Ele mostrou o exemplo do que é amor de verdade. Simão, eu tenho uma coisa para te dizer. Aí Simão disse: pois dize, mestre. Olha, Simão, um certo credor tinha 2 devedores. Um devia para ele 50 dinheiros. Sabe quanto que equivale um dinheiro? Naquela época, era como se fosse um dia de trabalho. Um dinheiro. E outro devia 50 dinheiros. Então um devia quase 2 meses de trabalho, né? E outro devia 500 dinheiro. Um devia 50 e outros 500. Mais de um ano. Era muita coisa. Sim ou não, irmãos? 500 dinheiro. Mas ambos não tinham como pagar. Ele então resolveu perdoar. Olha que, irmãos, é difícil a gente perdoar uma dívidazinha assim, né? Perdoa assim uma ofensa, né? Uma pessoa ofendeu, xingou, falou mal. Rapaz, eu te perdoo, mas se estiver devendo um dinheirinho, aí não dá para perdoar, porque todo mundo precisa mesmo, não é assim? Pois bem, pois o homem perdoou a ambos. Aí Jesus pergunta lá para Simão: Simão, qual deles você acha que o amará mais ao seu credor? Aquele que pouco foi perdoado ou aquele que mais foi perdoado? Ora, de forma racional, Simão respondeu: Senhor, eu tenho para mim que aquele a quem mais foi perdoado. Jesus fez uma pergunta lógica, uma pergunta óbvia, que já sabia a resposta, mas era para provocar o raciocínio de Simão. Simão, presta atenção. Escute o que eu vou lhe dizer. Eu cheguei na sua casa e você não lavou meus pés, que era o costume das pessoas daquela época. Em uma via que não era pavimentada, as ruas eram só de estrada de chão, na nossa linguagem, carroçal. As pessoas caminhavam, todos vestiam a túnica, né? Vestidos até os pés, os homens eram um pouquinho mais acima, meio da canela. Mas o pó, a areia ali, chegava tudo empoeirado, os pés, já tinha uma bacia com água ali para purificação, para limpar os pés da visita.
O cidadão Simão, o fariseu, nem sequer lavou os pés do seu convidado. O cara queria tratar Jesus mesmo, era mau, né? Então cheguei aqui, Simão, tu não me deu água para lavar os pés, mas esta mulher, ela não parou de regar os meus pés com as suas lágrimas. Tu não secou meus pés, ela secou os meus pés com os seus cabelos. Tu não me deu o ósculo santo, o ósculo, o beijo de boas-vindas, também cultura. Mas essa mulher não parou de beijar os meus pés. Tu não me ungiu com unguento, mas ela ungiu os meus pés com perfume. Ora, pois agora eu vos digo que os seus muitos pecados estão perdoados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aí Jesus se volta para aquela mulher e diz: vai-te em paz, a tua fé te salvou. Simão pôde perceber, irmãos, nós, melhor dizendo, podemos perceber que nós todos temos uma dívida para com Deus, uma dívida impagável. Todos nascemos já com essa dívida que se chama pecado. Aquela pecadora que entrou aos pés de Jesus, que entrou à sala de jantar, representa cada um de nós. Bom é que nós tenhamos esta convicção, esta consciência que somos pecadores, que não somos melhor do que ninguém. Por isso não devemos olhar por cima de ninguém, né? Com um olhar altivo, com um olhar soberbo. Não devemos nos envaidecer achando que somos alguma coisa, porque não somos nada, a não ser míseros pecadores. Quando Lucas registra que a mulher entrou na sala, ele diz: olha só, eis que uma mulher da cidade, vírgula, uma pecadora. Fez questão de dizer. Quando ele registra isso, irmãos, eu quero me colocar aqui no lugarzinho dessa mulher. Uma pecadora, um pecador. Quando eu entrei na igreja onde Cristo estava ministrando o alimento para a igreja, eu entrei, Edmilson entrou, um pecador entrou na presença de Jesus. Nós entramos na sua presença e Ele nos perdoou. Oh, aleluia! Quem você era? O que você fez? Aqueles que já nasceram no lar evangélico, o que você teria sido se já não tivesse nascido no lar aonde se serve a Cristo? Olha para aqueles que estão no mundo, olha para aqueles que estão perdidos, que não têm paz, que não têm salvação, que não têm direção, que está amargurado, que está numa vida desgraçada, miserável. Olha, porque nós poderíamos também estar assim, e não estamos assim, porque Cristo passou a habitar em nossa vida, em nosso coração. Ele nos perdoou, como também deseja perdoar aqueles que ainda estão assim. Irmãos, olhando para a atitude daquela mulher, o que nós poderemos aprender dela? O que eu mais posso observar na vida daquela mulher, de uma forma mais pura, clara, objetiva, é a gratidão que ela tinha por Jesus Cristo. Que mesmo antes de ser perdoada por Ele, o tratou como se ele fosse um rei, que de fato era. Humilhou-se aos seus pés, beijou os seus pés, ungiu os seus pés. Gratidão. Um sentimento, irmãos, que abre portas de bênção sobre a nossa vida.
Um sentimento tão puro na vida daquela mulher, que mesmo antes de ser abençoada, ela não tinha sido perdoada pelo Senhor. O Senhor nem sequer a conhecia. Ela chegou ali repentinamente, de surpresa, não perguntou a ninguém, nem pediu permissão a ninguém, simplesmente fez. Foi lá e fez. Ela o amou e Jesus a perdoou. Louvado seja o nome do Senhor. Gratidão. Você é grato a Cristo pelo que Ele fez por você? Como nós temos demonstrado a nossa gratidão a Ele? Por Ele haver nos perdoado os pecados, por Ele haver riscado toda a cédula que era contra nós, por Ele haver escrevido o nosso nome no livro da vida e do Cordeiro. Somos gratos a Deus. Como nós poderemos externar, materializar a nossa gratidão ao Senhor? De que forma? Ela ofertou a sua vida ao Mestre. Sim ou não, igreja? Ela ofertou o que ela tinha de melhor, a sua adoração, o seu louvor. Não somente isso, ela até levou um perfume caríssimo para ungir o Senhor. Ela era grata a Deus. Sejamos gratos a Deus com a nossa vida, com os nossos dons. Sejamos gratos a Deus com as faculdades que Ele nos concedeu. A nossa fala, a nossa audição, o nosso tato, a nossa visão. Sejamos gratos a Deus com tudo, com todos os atributos que Ele nos favoreceu. Vivamos para Ele. Se nós nos movemos por Ele. Se nós cantamos, cantamos para Ele. Aleluia. Sejamos gratos a Deus. Olhemos para o Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa fé, com um olhar de amor. Vamos abraçá-lo, vamos reverenciá-lo, vamos respeitá-lo. Alguém que acha que está bem, que se acha o justo, que se acha o santo, não faz isso. Simão, que se achava assim, não o fez, porque ele achava que não tinha dívidas, que não tinha pecado. Vocês lembram? Volto a dizer, se tem uma coisa que o Senhor não suporta, é a soberba, o orgulho, a avareza, que já é o apego exagerado ao dinheiro. Vocês lembram que quando o Senhor contou uma história, não lembro se ele quis dizer uma parábola, mas ele disse que ali no templo havia 2 homens, um pecador, um publicano, se não me falha a memória, e havia também o fariseu, né? E havia também ali um homem pecador, e aquele pecador nem sequer ousava levantar a sua cabeça ao céu para falar com Deus. Mas ele, com a cabeça baixa, pedia perdão. Senhor, me perdoa, porque eu sou um pecador. Aleluia. E se humilhava, e chorava. Aí do outro lado estava lá o santo, religioso, que orava a Deus dizendo: ô Senhor, eu te dou graças, porque eu dou minha esmola 3 vezes ao dia, porque eu faço as minhas orações, e eu não sou como aquele pecador que está ali atrás. Olha aí, irmãos. Aí Jesus disse que o pedido de perdão, a oração daquele pecador foi atendida, mas a do santo, não. Porque Jesus, o Senhor, irmãos, olha para o que está dentro de nós. Ele conhece cada centímetro do seu coração, da sua alma. Ele conhece cada milímetro. Tudo de nós Ele sabe. O seu pensamento, o seu sentimento, conhece tudo, nos mínimos detalhes. Ele sabe. Aleluia. Quando você vir à casa de Deus, venha com o seu coração aberto para louvá-lo. Venha com o seu coração aberto para elogiá-lo, para agradecê-lo pela vida que Ele te deu, pela salvação, pelo livramento. Porque se você achar que é uma coisa que não é, você não fará nada disso.
Você não vai ungir a Jesus, você não vai lavar os seus pés, não vai enxugar os seus pés, não vai dar o ósculo santo, não vai fazer nada disso, porque você acha que não deve, né? Não é um devedor. Mas quando você entra sendo um devedor, sendo um pecador, você chama a atenção de Jesus, porque você chora aos seus pés, porque você se humilha aos seus pés, porque você abraça Jesus, porque você beija o Senhor, você chama a atenção dele e ele te perdoa. Mulher, vai em paz, você está perdoada dos seus pecados. Oh glória! Irmãos, aproveitemos o tempo de vida que o Senhor deu para todos nós. Não sabemos quando iremos ser chamados para lá, mas enquanto aqui estivermos, vamos louvar a Deus com tudo que Ele nos deu. Faça o seu melhor, entregue ao Senhor aquilo que você tem de melhor, o seu louvor, sua adoração, sua oferta, sua atenção, faça tudo melhor para Deus. Fazendo assim, pode ter certeza que Jesus olha para você e fala: vai-te em paz, meu filho. Aleluia! Eu quero ser como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e o quê? Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Amém. Fiquemos em pé, irmãos, e vamos agradecer a Deus por esse culto maravilhoso. Oremos ao Senhor, vamos agradecer a Deus. Convidar o missionário David a fazer essa oração, terminando o culto. Pai, nós te damos graças, nós te louvamos nessa noite, por ter nos enriquecido com a Tua palavra. Obrigado, Jesus, pela Tua morte. Obrigado, Jesus, pela graça que nos alcançou, assim como alcançou esta mulher. Diante dessa palavra, Senhor, sairemos daqui alimentados e fortalecidos. Que ainda essa semana possamos ser ricamente abençoados com toda sorte de bênçãos nos lugares celestiais. Leva-nos em paz para os nossos lares, em segurança, em o nome de Jesus. Amém. Estenda as suas mãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos aqueles que disserem. Quem diz amém, aperte a mão de alguém. Deus abençoe, meus irmãos, e a paz do Senhor Jesus.